Agora, na Rádio Costa Azul. Dominique rumo aos 50. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Dominique rumo aos 50 e hoje é mais uma daquelas edições muito especiais para mim, por dois motivos. Eu não sei que dia você está assistindo essa gravação, mas hoje, quando a gente está registrando esse momento, é dia dos professores, então um dia em que a gente tira um tempo aí para lembrar a figura desses mestres que marcaram a nossa vida, que nos ensinaram tantas lições, não apenas no quadro negro, mas na vida. E eu estou tendo o prazer de receber aqui uma ex-professora minha, das tantas que eu guardo com tanto carinho, com tantas boas memórias. Projanete, posso chamar assim? Porque foi assim que eu aprendi ela quando era criancinha. Foi a professora no jardim, né, com 5 anos, lá no Colégio Dominique, né? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, foi um prazer recebê-la, especialmente muito hoje. Obrigada. Feliz Dia dos Professores. Obrigada, muito obrigada. Eu me sinto honrada com o convite. Não estou mais exercendo essa função, mas é um prazer enorme estar aqui entrevistada pelo meu aluno, né? E vamos contar um monte de histórias por aí. De história. Mudou de área, mas ficou quantos anos na educação? Quantos anos como professora? Uns 23. Eu mudei há pouco tempo. E ficou desses 23, muitos anos como no coordenadora, fiquei 8 anos no Colégio Dominique, depois eu saí. Mas, assim, foram 8 anos de muito aprendizado, de muita, experiências boas, né? E também, daqui a pouco a gente fala sobre isso, professora e, como muitas das suas colegas, mãe de aluno também, porque os filhos das professoras também, a maioria estudavam lá no colégio, né? Mas antes ainda de começar a dar aula, você tem uma relação com a família no Colégio Dominique, né, com a Proninha, através da Samanta, filha da Proninha, então sua colega desde criança? Sim, a Samanta, quando eu cheguei aqui em Ubatuba, foram uma das minhas primeiras amigas, que eu não conhecia ninguém, eu vim de São Paulo, e ela foi a minha amiga, né, desde aquele momento que a gente se cruzou na escola, e ficamos amigas, e eu frequentava a escola, porque eu ia fazer trabalho da nossa escola lá. Então, acabou tendo essa aproximação através da Samanta com a Proninha, e como a Dominique é uma extensão da família deles com a escola, né? Com certeza. E a Proninha, muito receptiva, né, que ela era, e é até hoje. Então, eu dormia lá, ela dormia na minha casa, então foi criando um vínculo de família mesmo, que essa a Proninha tem isso, né? Ela é muito família, então ela criava esse vínculo, né, familiar com as pessoas que envolviam a ela. Mas foi muito legal e a gente relembrar as histórias de criança, né? E depois ir dar aula na escola. Isso que eu ia perguntar, quando que teve a oportunidade, então, dessa relação se tornar também profissional? Foi assim, eu estava fazendo magistério, eu tive o meu filho, o Rodrigo, e eu sempre tive uma amizade com a Samanta que perdura até hoje. Então, nós ficamos assim, eu tô me formando. Ela, que legal, nós nos encontramos e ela falou, vem conversar com a minha mãe. E eu fui conversar com a Proninha, falando que eu tinha terminado, né, o magistério. Aí ela falou, que bom, aquele jeitinho dela, que bom, quando eu precisar de uma professora, eu vou lembrar de você. E passou. E a Claudinha estava para ter o Jonathan. E aí é onde eu comecei, a Claudinha precisou se ausentar e eu fui lá para dar umas aulas. E a Proninha falou, fica no lugar da Claudinha enquanto ela está de licença. Eu falei, tá bom. E nesse tempo, o que aconteceu? Saiu uma professora. E do jardim, ela saiu da escola. E a Proninha falou assim, Claudinha volta, Janete continua na outra sala. Então tudo se encaixou ali perfeitamente. Se encaixou, como ela já sabia o meu trabalho, a minha, né, como é que eu era, tudo, já estava na família.
foi indo. E fiquei lá por 8 anos. Por 8 anos. E a gente conversava aqui antes de começar, eu me lembro bem. Eu fiz maternal 1 com a Procidinha, maternal 2 com a Procida, depois jardim com a Projanete e depois o pré com a Pro Claudinha, que eu já entrevistei aqui. Entrei bem pequenininho mesmo, ainda de fralda. A Ananda chorava e você queria brincar. Isso. Eu lembro Eu não tenho disso. essa lembrança, mas os meus pais contam. Minha irmã mais velha entrou primeiro e a minha mãe fala, a gente acudindo a Nanda que tava chorando, você entrou e você você lembra disso? realmente queria brincar via balanço, queria correr. Eu lembro muito bem desses detalhes, a gente nunca esquece, né, esses detalhes. E é curioso lembrar, eu fico até emocionado, assim, porque é muita criança, muito aluno. Fala, pô, já lembra de mim também. Lógico que lembra, a gente lembra de todos e é engraçado que agora com, né, as redes sociais, e assim, um é médico, um tá lá na Irlanda, outro tá lá não sei aonde. Eu vibro muito com esses crianças, né, que pra mim são todos crianças. E tem uma parte de vocês em cada um de nós, assim, né, porque... a minha parte era ajudar a escrever o nome, viu? Os números, as letras. Marcante para a primeira vez que a criança escreve um nome, né, um período muito precioso ali. Como é que era ser professora do jardim de infância, do jardim, assim, essa turma específica, assim, esse momento da criança superando desafios ali, né? Sim. De começar a lidar coisas que para nós adultos é tão cotidiano escrever o nome, para a criança é um desafio enorme. Como é que é participar desse momento? É muito gratificante, porque as crianças, você entra lá, elas estão pintando de qualquer jeito no começo do ano, do seu jeitinho, né? E quando chega... assim, que cada criança ela tem a sua, eu falava muito quando eu era coordenadora numa escola, que a criança tem a sua lampadinha, né? Ela vai acendendo, ela dá um start. Então é isso. Ela vinha construindo nome, escrevendo suas garatujas, depois escrevendo algumas letras. Eu lembro muito a letrinha pontilhada, sim, ajude o coelhinho a chegar. E daí ia fazendo assim. Seria a coordenação motora. Eu me lembro desses exercícios todos. Sim, a gente tinha, como a Proaninha era uma escola bem tradicional, né? Então tinha essa parte de coordenação motora, de cadernos de caligrafia, sim, que tinha que fazer. Eu acho que eu tô precisando voltar a fazer, porque naquela época fazia caligrafia bonitinho. Depois... Então, e é gratificante você chegar no começo do ano, voltando um pouquinho, e fazer a criança, sabe, ela tá com aqueles rabiscos, aquelas garatujas, e chegar no final do ano ela tá escrevendo o nome inteiro, às vezes, alguns, né, que a lâmpada acendeu e ela conseguiu, outras já estão escrevendo algumas palavrinhas. É muito gratificante, muito, muito mesmo. E um desenvolvimento muito evidente, né? Assim, do começo do ano para o final, sim, já dá para ver esse salto, a criança, sim, se desenvolvendo. Bastante. Né? Eu imagino que seja de fato muito gratificante, né? E a gente compartilha também boas memórias, porque além de ter sido minha professora, eu fui colega, então, da Arine, sua, sim, filha, e tinha ali próximo o Rodrigo também, 2 anos mais velho, na turma da Ananda, da minha irmã, né? Isso. Então também a gente compartilhou isso, sim, de ser colega dos seus filhos, até, sim, inclusive me casei com a Arine numa festa junina. Com a minha filha, olha só, então é meu genro, né? Então, genro de festa meu junina. Genro. E foi muito, até achei uma foto, posso até enviar, vou procurar nos meus arquivos, eu tenho essa foto, que é vocês dois, você de noivinho, ela de noiva. E olha como são marcantes, né? Eu lembro das atividades de sala de aula, mas lembro também muito dessas atividades extras que a escola fazia, sim, entre a festa junina. Eu tenho a lembrança de eu indo na loja Pernambucanas com a minha mãe para ela escolher o tecido, vendia tecido na Pernambucanas, que ia fazer o meu paletó do casamento, sim, de indo comprar a Girassol. A Pro Ingrid. Sim, lembra da Pro Ingrid, professora de artes? Me deu o girassol para usar. Eu lembro, isso faz 30 anos, Pro. E eu tenho essas lembranças 30 todas. Anos né? só. Lembro muito dos desfiles, o capricho, sim, da Proaninha. Fazer as nossas fantasias todas, né? Nós passávamos, às vezes,
porque é dia 28 de outubro, né? Dia 27 a gente, às vezes nem a aula tinha, né? Pra gente passar, e a gente ficava até de madrugada, meia-noite, fazendo todos os detalhes da carretinha. Na né? nossa cabeça, era um carro de escola de samba. Sim, porque era sim, enfeitado, muito capricho, né? Era uma coisa assim extraordinária os desfiles da Dominique. Sim. Maravilhosos, a Proninha muito caprichosa e eu aprendi muito a ser caprichosa nessas partes de detalhes com a Proninha, que ela falava assim, não, tá assim, não, vamos fazer assim que é melhor. Então, sempre melhorando a nossa... E no final você fazia Isso aí. Será né? que no ano que eu era seu aluno, eu acho que devia ter sido Joaninha? Deve ter sido. Eu não me recordo. Eu acho que era. Tinha o da Joaninha, tinha o porquinho da Parmalat. No ano da Parmalat eu fui leãozinho. A Arine foi porquinho. Era tudo nessa Sim. mesma época, assim, né? Sim. Muitas lembranças. Você mencionou ver nas redes sociais os alunos, né? Como é que cada um tá. E ainda encontra pessoalmente alguns que estão pela cidade. Como é que é esse momento de encontrar, de colocar a conversa em dia? Tem alunos que olham assim, falam assim, nossa, você foi minha pro, que legal. Aí eu, quem é você? Né? Porque você estava acostumado a olhar para baixo, agora você olha para cima. Oi, quem é você? Ah, eu sou fulano. Nossa, que belezinha, porque que muda, né? Claro. Muda muito. E a gente também, né? Envelhece, né? Fica mais velha. Mas assim, velha só assim por fora, que por dentro, se eu tiver que rolar no chão com as crianças, eu rolo. Continua com esse mesmo Continuo espírito. com o mesmo espírito que eu saía da Dominique imunda. Né? O uniforme era amarelo, saía eu e os alunos imundo, porque a gente estava tudo lá rolando no chão. Mas, assim, é muito gratificante encontrar alguns alunos, às vezes uns que moram fora, falam pelo Instagram, né? Ai, Pro, que saudade daquele tempo. Então, é recordação, isso é maravilhoso, é muito bom recordar. E como é que foi, você contou aqui que a sua aproximação com a Dominique foi logo depois que você tinha acabado de se formar, já teve esse primeiro contato, depois a oportunidade de começar ali substituindo, depois ter a sua turma. Como é que foi, enquanto profissional, começar nesse ambiente? Porque você podia ter começado em outras escolas, com outras visões, com outras filosofias. Sim. O que da Janete, que depois foi coordenadora, evoluiu na carreira, tem dos valores que você aprendeu lá no comecinho no Colégio Dominique, com a Proninha? Sim, o aprendizado, tanto na parte de ensinar as crianças, porque a gente não é assim, ninguém nasce sabendo, então a gente não é porque fez um magistério que você tem que ter a prática, é o dia a dia. E cada criança é de um jeito. E cada criança é de um jeito, então a gente tem que vai aprendendo, a gente vai construindo, né, o conhecimento, vai construindo cada aluno, cada turma é um jeito, não é assim, esse ano vai ser igual ao ano que vem, não. Vai ensinar o mesmo conteúdo, mas vai ter que dar o conteúdo é o mesmo, mas a forma de você se expressar, de você estar com os alunos... Achar o jeito da criança virar a lampadinha melhor, sim, né? Sim, você vai se adaptando, você vai... tudo é conhecimento, tudo é conhecimento, não tem outra explicação. Para mim, né? Para outras pessoas pode ser que sim, mas para mim não tem. E como é que foi ter a oportunidade daí também de poder trabalhar e ver de perto os seus filhos estudando ali, né? Porque foram os dois alunos ali no colégio também, imagino que seja diferente poder estar ali com seus alunos, mas também ali na sala do lado de outro. Não, mas o problema não era estar com os alunos, o problema era ser professora e mãe, né? Porque às vezes o aluno, ele fala assim, tudo ela vai deixar passar. E não, comigo era o contrário. Eu era muito firme, pegava muito no pé deles e não era assim, porque meu filho vai fazer o que quer. Não, se errou. Tem um episódio que aconteceu uma vez na sala de aula, não sei se eu posso contar, da minha filha com outra amiguinha da mesma sala, que uma mordeu a outra. Então, a minha atitude qual foi?
Mandei pra Proaninha. Proaninha é a diretora da escola, ela que se vire, né? Você Lá conseguia agora. fazer uma separação ali? Sim, com certeza. Que Nunca é difícil, né? é difícil. Mas assim, com o coração doendo, mas eu mandei. Então eu acho assim, o filho, ele é meu filho do portão para fora, do portão para dentro, ele vai ser meu aluno, como outro aluno da turma. E eles entendiam isso bem, Sim. assim? Porque às vezes eles falam, você... eu já vi, eu sou filho de professor também, nunca fui aluno direto da minha mãe, falar, mas você pega mais pesado comigo, como se eu tivesse que ser um exemplo para todo mundo, porque sou filho da Pro. Não era nem tão pesado demais e nem relaxar demais. Não, eles tinham que ser alunos, não... porque meu filho tem que ser o melhor. Não, ele vai ser um aluno, ele vai ser igual a todos que estão ali. Isso é uma sabedoria de quem ali lida com as crianças e com certeza fez diferença para eles, né? Os dois bem sucedidos, bem encaminhados na vida e também ali com um período importante da infância, tendo construído isso no Colégio Dominique, né? Com certeza. Mandar abraço para a Arine, minha ex-esposa de festa junina só. Pro Rodrigo, que eu ainda vejo até hoje, é muito gostoso, né? A gente também, enquanto ex-alunos, encontrar pessoas que estudaram com a gente. Às vezes a gente fica anos sem ver, né? Ainda que numa cidade pequena. Sim. E rever e relembrar e saber que são pessoas que começaram com a gente e cada um num caminho, mas bem sucedidos, assim, construindo ali a sua vida. E pensar que a gente começou ali junto, aprendendo a escrever junto, com a ajuda das pros, como foi o meu caso com a Projanete. Queria agradecer muito a sua presença, né? Dizer que acabou sendo uma coincidência, mas eu fiquei muito feliz da nossa entrevista ter sido hoje, no Dia do Professor. Eu também. Uma oportunidade especial para mim poder te agradecer e na sua pessoa agradecer tantos outros professores maravilhosos que eu tive, que me ensinaram tanto, assim. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Um feliz Dia dos Professores para todos os professores, né? Porque eu acho que é uma profissão para todas as profissões, é a primeira, né? Que ensina, é a base de tudo. Então, feliz Dia dos Professores para todos os meus amigos e todos os professores que eu conheço e não conheço também, porque é uma profissão muito bonita. Sim. Mas a gente precisa ser mais valorizado, né? Com certeza. E para a Proaninha, especialmente, né, que foi a nossa maior professora, né, da escola. Feliz Dia dos Professores também. Muito bom. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim. Você está aqui porque você faz parte da história do Colégio Dominique, né? Sim. E eu queria saber na sua vida, então, da Janete enquanto professora, enquanto mãe de ex-aluno, enquanto mulher, enquanto profissional, qual é o lugar que o Colégio Dominique tem na sua história? Tem na minha formação. É a formação acadêmica. Porque tudo que eu aprendi no começo, depois eu fui fazer a pedagogia, depois eu fui fazer minhas pós-graduação e sempre teve um pouquinho do aprendizado que eu tive lá, dando aula com os meus alunos e com a Proaninha também. Muito obrigado, Pro. Foi um prazer ter a oportunidade de conversar aqui. Muito a gente obrigada. ainda, de vez em quando, se vê pela cidade, mas não tinha tido a oportunidade de conversar assim tanto. Foi um presente para mim. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado você também, que acompanhou a gente, acompanhou mais entrevista, acompanhou mais um episódio aqui do Dominique Rumo aos 50. Até a próxima edição. Você ouviu Dominique Rumo aos 50.